na condição de presidente da CPI, destinada a investigar as mortes de jovens negros e pobres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, contando aqui com a presença da nobre relatora, a deputada Tia Ju, e da doutora Vanessa Campagnaghi, pesquisadora do Instituto de Segurança Pública. Daremos início à nossa primeira audiência pública, com o objetivo de fazermos aqui uma análise dos dados. Registro também a presença do professor Inácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a finalidade é justamente nós recebermos aqui o diagnóstico de como se encontram, né, os dados a respeito dessa temática que nos cabe fazer a apuração. Então, quero dar bom dia a todos e passar a palavra à doutora Vanessa. Não, tem que... Um minutinho só. Oi. Ok, o som? Bom, primeiramente, bom dia. Eu trouxe para vocês aqui uma apresentação... Tá longe? Alô? Melhorou? Ok. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer aqui a minha participação, vocês terem me chamado. Eu trouxe uma apresentação para vocês enxuta, curta, mas eu acho que dá bastante para ter a noção da dimensão do problema, né? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre como estão os índices de letalidade violenta no Rio de Janeiro em 2017. Eu tentei pegar os dados mais recentes que a gente tinha, pelo menos para fechar o ano de 2017, e aí vou mostrando um pouco para vocês a questão da letalidade nos diferentes títulos e como eles se comportam para essa população específica mais de jovens. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Nesse primeiro gráfico, a gente tem a composição da letalidade violenta, que é dividida aqui no estado do Rio de Janeiro em 4 delitos. O homicídio doloso, o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, o latrocínio e a lesão corporal seguida de morte. Logo de cara já dá para perceber que o homicídio doloso é a maior prevalência com relação à letalidade violenta. Trouxe também para vocês a questão do meio empregado nessas mortes, né? A maioria é por arma de fogo, inclusive a diferença é bastante grande, né, de arma de fogo para as outras categorias. E quando você vê o agregado do estado todo, a região que é mais afetada é a Baixada Fluminense. Esses dados são de 2017, do estado todo, e esse panorama é um panorama que eu estou dando para vocês de 2017, mas é um panorama que não tem mudado ao longo do tempo, né? Então, nesse caso aí, geralmente o homicídio doloso é a maior prevalência na letalidade por arma de fogo na Baixada Fluminense. Tem sido assim há bastante tempo. E quando a gente divide por gênero, espero que vocês estejam conseguindo ver lá em cima, masculino é realmente bem maior do que a parcela feminina na letalidade violenta no estado do Rio. Quando a gente fala da faixa etária, aí vocês vão ver que a que tem maior prevalência está aqui, de 18 a 29 anos. Essa é a faixa etária prioritária das vítimas de letalidade violenta. E com relação à cor, prevalece os pardos, né? Novamente, essa é uma característica de 2017 que tem se repetido ao longo dos anos, não tem tanta mudança de um ano para o outro. No caso específico de 2017, eu tentei trazer para vocês aqui uma distribuição mensal do ano passado, não sei se vocês conseguem ver, que aqui o mês de março é o mês com mais alto. Nesse caso específico, para 2017, não é tão comum o mês de março. Quer dizer, o mês de março é bem alto, geralmente segue a tendência de janeiro e fevereiro, e depois a gente tem uma queda mais para o meio do ano, geralmente se comporta dessa forma.
Com relação aos dias da semana em que mais ocorrem esses crimes, geralmente temos aqui sábado e domingo, com maior prevalência. No geral é assim, não é só em 2017, e a faixa de hora, a noturna. Então, essas características que eu dei logo assim de cara, elas são bem marcantes da questão da letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro, e são dados que não têm mudado ao longo do tempo. Gostaria de frisar isso. Bom, então aqui a gente está falando da letalidade violenta de uma maneira geral. Então, agora eu vou focar em cada um desses delitos, né, para a gente entender um pouco melhor do que se trata. Então, esse primeiro que a gente vai ver, o homicídio doloso. A gente vê aqui o total de vítimas por ano, a gente vê que tem aumentado, né, ao longo do tempo. Se você trouxer uma série histórica maior, que acabou que eu nem trouxe, mas uma série histórica maior, identifica uma queda a partir de mais ou menos final de 2009, 2010, e depois com sucessivos aumentos aí a partir de 2013 para 2014, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente está falando de homicídio doloso, especificamente, a população masculina é a maior parte das vítimas, tá? Com relação à cor, também os pardos, aqui em segundo lugar os negros, e aqui eu incluí para vocês uma questão de relação entre autor e vítima, que nesse caso, para homicídio doloso, a falta de informação é bastante grande, né? Bate aí quase 78%, mas isso porque essa informação ela é extraída do primeiro momento da ocorrência. Isso é sem nenhum tipo de investigação, é simplesmente a primeira comunicação do fato. Então, como o homicídio doloso é a maior proporção na letalidade violenta, essas características do homicídio doloso ficam muito parecidas com as que eu apresentei anteriormente, porque é a maior parcela dos crimes, né? Mais uma vez, quando a gente está falando de homicídio doloso, a gente vê que a arma de fogo é prevalente, né, na população total do estado, e a gente vê que o homicídio doloso ocorre também mais na Baixada Fluminense, né? A diferença é até bem grande, principalmente com relação à arma de fogo, 76%, e a arma branca, 4,1%. Então, a questão da arma de fogo é bastante grave quando a gente fala de homicídio no Rio de Janeiro, aqui no caso 2017. Aqui eu trouxe para vocês um histograma, um gráfico, né, com as idades das vítimas de homicídio doloso. Então, a gente pode ver que tem essa faixa aqui que está amarela, abóbora, é a faixa que eu separei para vocês no geral aqui, que vai dos 18 aos 29 anos, que é o que a gente considera jovem, né? Não está considerando menor de idade, está considerando jovens. E vocês podem ver que essa faixa etária que está marcada aqui já é a que tem mais vítimas de homicídio doloso no estado, e principalmente nessas faixas aqui, mais em cima, que estão com essa marcação vermelha, que vão entre 17 e 25 anos. Então, essa faixa etária é a mais suscetível a homicídio doloso aqui no estado do Rio de Janeiro. E vocês podem ver que conforme vai aqui aumentando a idade, né, essa proporção vai diminuindo, né? Ou seja, adultos, né, já estão menos suscetíveis à vitimização por homicídio doloso no estado do Rio. Eu fiz aqui um recorte para vocês sobre homicídio doloso nessa população de 18 a 29 anos, tá? O perfil, as características não mudam muito, né, quando a gente considera somente essa população masculina, ainda é a prevalência, a cor parda ainda é a prevalência. Então, o recorte que a gente fez de idade também mostra esse mesmo perfil, né, dessa letalidade. O segundo crime, né, da composição da letalidade violenta seria o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Então, eu trouxe aqui dados específicos sobre esse delito. Aqui tem os números por ano, né? A gente também consegue ver um aumento aqui. A população masculina é a principal vítima desse crime, inclusive chegando a 97%, é bastante alto, né? Bastante alto. A cor prevalece, parda e negra, né?
E a relação entre vítima e autor também, enfim, desconhecida nenhuma, muitos sem informação, né? Repito que isso é a primeira comunicação do fato, mas como se trata de morte por oposição à intervenção policial, é entendível, né, que não se tenha relação entre vítima e autor. Mas a característica principal da população é a mesma. Com relação a esse crime ainda, a arma de fogo é 100% responsável por essas mortes desse delito, né? E aí a gente troca um pouquinho a região prioritária. E aí agora não é mais a Baixada Fluminense que aparece em primeiro lugar, mas sim a capital. Né? Vou tirar aqui para vocês verem. Mas a capital, né? Tem uma pequena diferença, mas a capital ainda é prevalente com relação à morte, homicídio por oposição à intervenção. Recortando aqui por idade, vocês veem que os picos aqui desse delito estão nas vítimas entre 17 e 21 anos, né? E conforme a idade vai avançando, tem bem menos vítima, né, do que dessa faixa etária. Chegando aqui a bem pouquinho, bem residual, né? Mas o grosso está aqui entre 18 e 29 e a maior concentração entre 17 e 21 anos. Então, é a população mais suscetível à vitimização nesse delito, aqui no estado do Rio. Então, para a gente focar um pouco nessa população de 18 a 29 anos, separei aqui as características desse delito. Novamente, o perfil não muda, né? Masculino aqui batendo 98,73 nessa população. População parda e negra também é a prioritária nesse caso. Então, o perfil também não muda muito. Doutora, só uma perguntinha aqui. Claro. Quando a senhora coloca ali a comparação no slide anterior, da capital e a Baixada, ali são números absolutos ou é taxa? Não, aqui é números absolutos. Números absolutos. Números absolutos. Eu não coloquei questões de taxa nessa apresentação. A gente está trabalhando aqui ou com porcentagens ou com números absolutos. Então, sim, é número absoluto aqui. Claro que se você colocar a taxa, provavelmente vai cair um pouco, mas a maior quantidade de número absoluto continua na capital. O título aqui não corresponde propriamente, né? Porque é mais na capital do que na Baixada um pouquinho, né? Mais na capital do que na Baixada, exatamente. Desculpa, eu acabei botando ali não há problema, Fluminense, só para confirmar. Isso, claro. Não, aqui o gráfico fica bem claro. Perfeito, capital. É porque, na verdade, para a maioria é Baixada Fluminense. Claro. Esse aí é um caso especial na capital. Né? Pode falar. A senhora sabe, assim, decompor a capital em áreas, em bairros? Tem esse dado? No ISP a gente tem esse dado, está disponível no site. Eu não trouxe aqui decomposto por município ou por região. Eu trouxe uns dados mais gerais do estado. Então, isso provavelmente em áreas populares, né? Na capital, provavelmente. Bem provavelmente. Bem provavelmente. É Zona Norte e Zona Oeste. Isso. Com certeza. Mas, enfim, todos os dados estão disponíveis no site do ISP, a gente pode consultar, vocês podem me procurar novamente, enfim. A gente tem informação para isso que eu quero dizer. Bom, então, com relação a homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, não muda muito o perfil, então vamos para o próximo delito, que seria o latrocínio, né? O latrocínio já apresenta um perfil diferente, né? Primeiramente, os números absolutos aqui das vítimas por ano é bem mais baixo, né? É bem menos significativo na composição da letalidade violenta. Aqui já há uma divisão melhor entre homens e mulheres, mas nem tanto. Homens com 86%, então ainda tem mais mulheres aqui no latrocínio. E a cor aqui predomina a cor branca. Né? Então, tem um pouco de diferença, porque é um crime contra a vida, mas que também leva em consideração questões de patrimônio. Então, tem uma diferença aí no perfil da vítima. O meio empregado continua sendo arma de fogo, né? Bem distante, com 72,2% com relação à arma branca ou outros métodos. Né? E aqui, de novo, com maior incidência na capital. Né? É um crime que tem um perfil diferente do homicídio doloso, por exemplo. Com relação às faixas etárias prioritárias, eu, de novo, marquei aqui para vocês essa faixa amarela aqui, que é a de jovens, né, que a gente está considerando de 18 a 29 anos, mas vocês podem ver que tem picos aqui em idades variadas ao longo da distribuição da idade. Né? Então,
não fica tão caracterizado o crime de latrocínio como com perfil de vítimas jovens. E aí eu fui ver nas vítimas jovens, né, de 18 a 29, como é que se comportava a questão do latrocínio, e a gente tem mais ou menos a mesma questão aqui, com a diferença que você tem mais pardos aqui do que brancos, né? Mas a mudança é pequena, ainda tem 40% de brancos nesse caso. Então, é bem diferente do homicídio, por exemplo, do homicídio doloso. E aí eu incluí o último delito da letalidade violenta, que é a lesão corporal seguida de morte. Vocês reparem aqui que o número de vítimas por ano é bem menor, bem menos significativo. A diferença aqui de homens e mulheres ainda é grande, né? A gente tem aqui a população com maioria parda, mas sempre lembrando que em números absolutos esses números são pequenos, fica difícil para a gente fazer porcentagens e tal, mas eu trouxe. Então, essa composição aqui da lesão corporal traz uma outra questão importante, que aqui já tem alguma questão de amigo, vizinho, conhecido, ou seja, a lesão corporal seguida de morte sendo relacionada a um âmbito familiar, a um âmbito de pessoas conhecidas, né? Isso é uma característica diferente dos outros 3 delitos, tanto morte por oposição, como homicídio doloso, como latrocínio. Aqui já há uma relação um pouco mais clara entre vítima e autor. Nesse caso, na lesão corporal seguida de morte, a arma de fogo aparece em bem menor proporção, né? Outros meios estão com 97%, e outros aí pode ser muito vago, mas é característico do crime da lesão corporal seguida de morte, que as pessoas se usam dos meios à mão para para cometer esse crime. Então, nesse caso, a arma de fogo está em menor proporção e a prevalência continua na capital, né, para esse caso. Quando a gente olha pelas idades, também é bem variada, tem picos diferentes, mas o maior pico da lesão corporal seguida de morte está aos 18 anos. Né? Então, são meninos, né, rapazes de 18 anos, na sua maioria, vítimas desse crime. Mas há diferenças aí nas idades. Bom, todos esses dados que eu mostrei para vocês, dessa apresentação curtinha, estão disponíveis no site do Instituto de Segurança Pública. O endereço está ali, isp.rj.gov.br. Todas essas consultas podem ser feitas online, são atualizadas mensalmente, né? A gente tem novos dashboards, né, de visualização para populações vulneráveis, então especificamente para populações jovens, ou populações idosas, ou mulheres. A gente tem uma preocupação com isso e me coloco à disposição para tirar dúvidas, enfim, para contribuir com mais alguma informação. Obrigada. Obrigado, doutora Vanessa. Passar a palavra à relatora, doutora Tia Ju. Eu estava aqui ouvindo atentamente. Uma das respostas ela já até trouxe no final, que a gente sabe que quando a gente entra nesses sites, principalmente as vítimas e os mais vulneráveis têm uma dificuldade de acessar, de ter uma linguagem que os alcance, né? Então, já trouxe aqui mas eu tenho uma pergunta aqui. Desculpa, até bom dia a todos. Falta de educação. Me envolvi tanto com aqui saudando o nosso presidente e os demais membros, o deputado Valdec, os presentes. Me perdoe. Fiquei tão focada aqui, atenta na apresentação, e que acabei sendo um pouco mal educada. Uma pergunta, assim, no modo geral, pelas pesquisas e todos os dados e informações aqui apresentadas, eu pergunto à doutora, assim, na sua concepção, né? Esses crimes que, na maioria, principalmente,
os mais letais, os homicídios, as mortes por lesão corporal, que envolve a faixa etária, que é específica aqui do que nós estamos tratando na CPI, que é a morte de jovens negros e pobres, e ressaltando que pardo é preto, né? Eu, por exemplo, sou parda, mas eu sou preta. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Hoje eu estava até explicando para um grupo de assessores que vinha no carro comigo, sobre essa questão do pardo. Ele falou, não, minha esposa não é negra. Aí eu falei, é pele branca. Eu falei, não, e o cabelo dela? Como que é? É liso? É encaracolado? Porque tem a afrodescendência e a cor pode ser parda, mas na verdade é negro, né? É uma polêmica que envolve toda essa questão. Inclusive, quando a gente fala de morte, ocorreu um homicídio, um assassinato, seja o que for, morreu um jovem pardo. Aí eu sempre faço essa ressalva. Morreu um negro, mais um negro, né? Porque o pardo é negro. Mas a sua concepção, dentro desse âmbito da pesquisa e do levantamento de dados, esse assassinato de jovens, adolescentes e pobres, na sua maioria, eles são moradores de comunidades, eles são moradores de áreas carentes, de populações carentes. Nessa ordem, de quem a senhora acha que a gente pode extrair a culpa do que está acontecendo, dessa morte em massa da juventude? Quando eu digo culpado, é tentar encontrar um índice de... um número, uma estatística mesmo, de onde parte essas mortes, por quem são provocadas, na maioria das vezes, essas mortes. Desculpa se eu fui muito... Não, tudo bem. Bom, de onde parte essa morte, quem é que comete esse tipo de crime, isso é uma questão mais sensível que com esses dados a gente não consegue dar conta, né? Esses dados são de registros de ocorrência da Polícia Civil e não refletem de forma alguma qualquer estágio de investigação, de inquérito, de nada. Então, isso é a primeira comunicação, né? Ele é mais uma versão, uma questão mais panorâmica, né, das mortes. Agora, onde exatamente essas mortes ocorrem, né? Aqui eu trouxe para vocês uma questão mais ampla. A gente tem plenas condições de saber exatamente o ponto onde essas pessoas morrem. E aí a gente poderia dizer, não, é mais na periferia, é mais aqui, é mais ali. A gente tem condição de dizer isso. Eu não trouxe aqui hoje, né, por pontos, mapas com pontos, mas a gente tem plena condição de dizer isso. Então, como já tinha sido perguntado anteriormente, sim, é nos lugares mais pobres da cidade, né? Tradicionalmente mais empobrecidos, com questões sociais amplas que devem ser resolvidas, né? Mas na capital, por exemplo, a gente tem essa questão muito forte da Zona Norte e da Zona Oeste. Então, assim, a gente pode sim ter um refinamento dessa informação para saber exatamente onde essas mortes estão ocorrendo. É possível, sem problemas. Um levantamento mais específico. Mais específico por área, né? A gente tem esses mapas de pontos, né? Todos os homicídios dolosos, eles são já referenciados, então você tem exatamente como ver onde mora, né? Se é comunidade, se não é comunidade, se é conjunto habitacional, se não é, se é onde for. A gente tem condição de fazer essa pesquisa e levantar essa informação. É bem, na sua fala aí, da senhora, fica nítido que quando se vai pontualmente naquelas áreas que mais ocorre, há, de fato, a ausência das políticas públicas, do poder público. Muito provado isso que... Eu não tenho dado agora na mão para falar isso com 100% de certeza, mas sim, é provável. A gente está falando aqui de uma violência urbana, né, uma criminalidade urbana, então, sim, é super provável. Ok, obrigada, doutora. Doutora Vanessa, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque os elementos que nós temos aqui para nos subsidiar são os órgãos de Estado. Então, aproveitar o trabalho que é feito no ISP para solicitar a Vossa Excelência, e aí podemos até oficiar a responsável pelo ISP, é a Ana Paula ainda? Não, a doutora Joana Monteiro. Doutora Joana Monteiro, para que seja feito um estudo dos últimos 10 anos, de 2008 até 2018,
focando nessa juventude, pardos e negros, Aham. tá? Com a idade... houve ali uma ampliação, porque a vitimização Jovens, está a juventude cada vez mais, o jovem cada vez mais novo está sendo vitimado. Então, é possível fazer um alargamento da idade, não de 18 a 29, mas puxa aí dos 14, 15 a 29, para que a gente consiga a comparação. E aí é importante para a gente que seja estratificado por municípios, Aham. porque o dado que nós temos a nível nacional, das 60 cidades mais violentas do Brasil, o Rio de Janeiro tem 10 cidades mais violentas, e no estado, Angra dos Reis, esse é o último dado que chegou aqui para a CPI. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento no tempo, de 2018, de 2008 a 2018, para que a gente possa verificar essa evolução pelos municípios. E na capital, como a capital é maior, que seja estratificada por regiões. Porque depois que a gente receber esse dado, a gente pode chamar aqui as prefeituras e verificar, ao longo do tempo, quais foram as políticas públicas que impactaram essas regiões, para que a gente consiga, né, detectar se a prevenção primária está sendo efetiva e se ela foi eficaz. Isso comparado aí com esses dados. Então, se pudermos fazer esse estudo, será muito importante para a CPI. Passo a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, senhora deputada, doutora Vanessa Campanhar, professor Inácio Cano, que esteve conosco na CPI dos autos de resistência, do qual fui membro também. Eu, inclusive, queria fazer aqui um registro breve. Eu estava preparado para as nossas reuniões das quintas-feiras, às 13 horas, como havíamos combinado. Como veio para quarta-feira, eu até não poderia ficar durante toda a reunião, porque tinha outras agendas, e pergunto se será às quartas-feiras agora, porque eu tenho comissão de educação toda quarta, 10 horas. Não, o que acontece? Quando tiver uma audiência pública com apresentação em que a gente possa passar do tempo aí de 2 horas, eu vou buscar um outro horário e um outro dia na semana, claro, para que a gente consiga tirar o máximo da audiência. Sem dúvida. E quando for uma audiência que a gente perceber que não é essa dimensão, vamos manter quinta-feira às 13 horas. Porque o que nos atrapalha é ter que terminar às 15. Então, eu não consigo na quinta-feira fazer de manhã, para que a gente possa aproveitar o maior tempo de trabalho. Entendi. Eu só queria sugerir, se for possível, quando for uma audiência, digamos assim, de maior dimensão, como disse Vossa Excelência, que se pudesse evitar as quartas-feiras, porque é quando eu tenho comissão de educação, toda quarta às 10 horas, se for possível. Não, tá ok. Bom, isso dito, eu queria primeiro agradecer também, né, as contribuições da pesquisadora do ISP, Vanessa Campanhar, não é isso? Campanhar. Na verdade, a nossa CPI, ela, como sabemos aqui, tem um corte na juventude negra e pobre, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta sobre a decomposição dos indicadores na cidade do Rio de Janeiro, porque certamente nós encontraremos favelas, bairros populares, enfim, particularmente na Zona Norte e na Zona Oeste da capital. Mas eu queria fazer duas ou três reflexões. Uma, quando a senhora apresentou os dados, né, os dados são muito claros e confirmam um pouco um conjunto de informações que nós já temos, como, por exemplo, percentual um pouco maior de mulheres quando se trata de vítimas mulheres, quando se trata de lesão corporal seguida de morte, porque nós temos problemas de agressões no seio doméstico, enfim. Então, me chamou a atenção, mesmo nessa modalidade de letalidade violenta, os jovens na faixa de 18 anos, teria alguma explicação específica, teria algum fenômeno que ajudasse a gente a entender o dado? Porque o pico me surpreendeu um pouquinho, não é? Assim, na oposição à intervenção policial não surpreende, enfim, no homicídio doloso também não surpreende tanto, mas nessa modalidade me surpreendeu um pouquinho. Outra questão que eu queria trazer, no trabalho que nós fizemos na CPI, que investigou chamados autos de resistência, enfim, as mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, o que nós percebemos, eu queria trazer para essa CPI também, deputado Zaqueu, que é um especialista na matéria, primeiro, há talvez uma
supernotificação dessa modalidade, que assim, muitos homicídios decorrentes da oposição à intervenção policial não são, né? Há muita situação forjada, né? Então, esse é uma modalidade de letalidade violenta provavelmente supernotificada, porque muitas vezes não é exatamente o que aconteceu. Mas, além disso, o que nós constatamos na CPI dos autos de resistência é que havia uma característica que é a seguinte: os inquéritos abertos na Polícia Civil, na Polícia Judiciária, para investigar essa modalidade de letalidade violenta, andam a passos de cágado, não avançam, né? Os boletins, os informes técnicos da Anistia Internacional, né, enfim, revela ano a ano que é a modalidade de letalidade violenta cuja investigação mais demora, mas assim, tem um tempo médio muito superior aos demais inquéritos. Então, e ao mesmo tempo chama a atenção nessa modalidade um silêncio constrangedor do Ministério Público. Constrangedor. Então, queria saber se nos seus estudos a senhora encontrou dados ou informações que de alguma maneira se aproximam dessas minhas preocupações, porque a impressão que se tem, salvo o melhor juízo, e sem querer ser leviano, é que essas instituições parecem, de forma intencional ou não intencional, mas parecem conspirar para que essas investigações não avancem, né? Porque chama muita atenção o fato de que justamente nessa modalidade o tempo médio de investigação é muito superior e a elucidação também de muito mais baixo percentual. E quando o inquérito chega ao Ministério Público, o professor Inácio Cano conhece bem o assunto, o tempo que se leva para oferecer a denúncia, quando se oferece, é também muito elástico. Então, assim, chama a atenção o fato de que parece não preocupar tanto essa modalidade, tanto a Polícia Judiciária, quanto ao Ministério Público. Era isso. Quando você me perguntou sobre o pico de 18 anos da lesão corporal seguida de morte, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse dado é que o número absoluto é bem baixo. Então, para ter uma coincidência aí que realmente não diga muita coisa, é mais fácil do que... Se isso acontecesse, por exemplo, no homicídio doloso, eu ficaria mais preocupada porque são muitos dados, o número absoluto é muito grande. Então, eu acho que no caso da lesão corporal seguida de morte, eu acho que não é tão problemático, são poucos casos. Agora, com relação ao processamento dos casos, né, do auto de resistência, enfim, morte por oposição, eu não tenho uma resposta pronta para isso. O que eu posso te dizer é o seguinte: estudos preliminares que a gente tem feito, né, mostram que esse processamento na justiça, não estou falando de inquérito na polícia, justiça. Na justiça, os crimes que andariam mais rápido seriam aqueles que vítima e autor se conhecem, teoricamente. Por quê? Se eu conheço a minha vítima, se eu conheço o meu autor, eu estou dentro de casa, alguma coisa acontece no âmbito familiar, né? Então, é mais fácil que esse caso tenha um flagrante, é mais fácil que esse caso tenha testemunhas. Então, a probabilidade desse tipo de caso ir à frente seria maior, né? Então, assim, pensando por esse lado, se o caso com vítima e autor conhecido seria o tipo ideal, né, entre aspas, para um processamento mais rápido, porque você vai ter mais prova, vai ter mais materialidade, tem uma série de questões jurídicas aí que impactam. Por outro lado, o auto de resistência seria o justo oposto. Pessoas que não se conhecem e uma situação muito mais grave, né? Uma situação social muito mais grave. Então, eu não tenho informações, a pesquisa que a gente está fazendo sobre esse fluxo do processamento na justiça, a gente, por exemplo, não encontrou nenhum caso de auto de resistência. Todos os casos que a gente encontra têm essa tipologia. Flagrante, ocorreu na casa da pessoa, vítima e autor são conhecidos. Então, os indícios que a gente tem, eu repito, são indícios, a gente já está iniciando a pesquisa, é que esses crimes com relação vítima e autor conhecido são os que têm maior probabilidade de um processamento mais rápido, né, por conta da materialidade dos casos. Então, o auto de resistência fica no extremo oposto, né, dessa tipologia. Então, é a única coisa que eu tenho para falar sobre isso. Eu não teria outras informações para dizer sobre a demora desse processamento, nem no âmbito da polícia, nem no âmbito da justiça.
Terminou? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Por enquanto, sim. Sim, ok. Com relação a isso, deputado Waldeck, eu tenho aqui uma percepção, porque o que acontece? Na morte decorrente de intervenção policial, ou você autua o policial em flagrante delito e não dá nota de culpa, entendendo que ele estava ali no exercício regular do direito, em legítima defesa, né? Ou instaura inquérito para fazer a apuração da morte. Mas ali já está identificada a autoria. Já está identificada a autoria, já está identificada a vítima, você já tem a prova pericial, você faz o local, você tem o laudo do IML, laudo cadavérico. Então, todas as provas já estão ali. Testemunhas ouvidas, o trabalho da Polícia Judiciária terminou. A partir daí, você tem identificação de autoria da vítima e tem materialidade. Cabe à Justiça decidir o que fazer. Se vai processar, se vai reconhecer que o agente estava em legítima defesa, se é o Ministério Público junto com o juízo. Então, acaba saindo da esfera policial, a não ser quando haja necessidade de complementação da prova. Oitiva de novas testemunhas, algum outro laudo, reconstituição, e aí volta para a Polícia Judiciária. Então, essa atuação, Polícia Judiciária, Ministério Público e Justiça, é que precisa ter um comprometimento com a apuração da verdade. É isso que a sociedade precisa, a apuração da verdade. É evitar que haja mortes de maneira que não sustente dentro daquilo que são as excludentes de ilicitude, para que você permita com que o policial possa ter a sua legítima defesa e possa defender a sociedade. Mas ele não pode, por ter uma arma, uma farda, um distintivo, ultrapassar esse direito. Então, a gente fica aí nessa esfera de atuação da Polícia Judiciária com Ministério Público e Justiça, e aí é que vem a grande celeuma, por que não anda, por que não processa. Mas só para deixar aqui, sob o ponto de vista de quem atuou no outro lado do balcão, aquilo que a gente percebe do que seria a apuração. Seria, assim, no meu entendimento, seria a falta de esses dois atores aí importantes, não se falar, não se conversar, não buscar juntos um maior esclarecimento para que dê a celeridade nesses casos. A gente sabe que a demanda Mas, é deputado muita. Tiaju, é muita convicção do Ministério Público em denunciar, do Judiciário receber a denúncia, então está muito na esfera da culpabilidade. Mas, a análise de culpabilidade é que acaba atravancando aí esse processo. Mas, se Vossa Excelência me permite, justamente pelo fato de que, nesse caso, quando são abertos os inquéritos, grande parte dos elementos necessários ao inquérito já está disponível, não é? Autor, vítima, provas periciais, enfim, é mais uma razão para que isso ande rápido na Polícia Civil, não é? E o tempo médio é muito alto, não é? É isso que chama a atenção. Portanto, porque são inquéritos em que, aparentemente, o conjunto de elementos necessários à investigação estão praticamente dados. Ora, isso deveria dar maior celeridade, né, ao inquérito da Polícia Civil e não maior lerdeza, maior tempo, enfim, é isso que chama a atenção. Mas aí, deputado, o que acontece muito é o outro lado da ponta que não quer agir e aí pede nova diligência. Sei. Aí vai emburrando. Sei. Então, é aquela coisa de nova diligência, porque ele não quer tomar uma decisão aqui, se vai denunciar ou se vai pedir o arquivamento. E aí acaba procrastinando o feito. Então, inclusive, é preciso um estudo, claro, né, de vários casos e pontualmente. Precisa de uma pesquisa aprofundada. E de inquérito a inquérito, ver quem é que está fazendo ping-pong, quem é que deixou de cumprir etapas essenciais. Eu quero sugerir à relatora, inclusive, deputado Tiaju, que leve em conta esses informes anuais publicados pela Anistia Internacional, que trabalha com uma série de dados, inclusive dados produzidos pelo ISP, né, e especificamente no que tange às investigações dos autos de resistência, há, sim, dados empíricos relevantes
sobre assim, o tempo médio altíssimo para que essas investigações aconteçam e para que haja oferecimento de denúncia, para que haja conclusão por parte do Poder Judiciário. Então, assim, isso não é normal. Então, há dados empíricos relevantes, produzidos por pesquisas, inclusive do ISMA, de outras instituições também. Valeria a pena que a nossa relatoria levasse em conta esse material. Ok. Bom, agradecer a doutora Vanessa. Passar a palavra ao professor Inácio Cano. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria parabenizar a Assembleia por dedicar mais uma CPI a essa questão que é central, que deveria ser uma prioridade nacional num país com mais de 60 mil homicídios por ano, e certamente no estado do Rio de Janeiro, mas que infelizmente não tem conclamado a atenção necessária. Até porque as vítimas, como já foi indicado aqui, são sempre vítimas que moram em áreas periféricas, pobres, de escassa visibilidade social, e, portanto, elas não conseguem gerar o impacto que deveriam. Tanto é que quando morre vítima de homicídio uma pessoa de classe alta ou numa área nobre da cidade, aí sim a gente vê toda uma mobilização da imprensa, da sociedade e do poder público. Eu queria também parabenizar a Assembleia pela pontualidade. Eu cheguei só 8 minutos atrasados, que é, enfim, o prazo carioca de chegar, e já estava começando, então é uma coisa inusitada, mas parabéns pela pontualidade. As questões que se colocam nessa CPI são questões que estão colocadas há muito tempo, né? Os dados são muito consistentes, os fenômenos são quase que constantes, e eu vou apresentar alguns dados, mas os dados não mudam. Há muitas décadas que os dados são bastante constantes, quanto ao perfil das vítimas e as dinâmicas que levam a essas mortes. Antes disso, eu vou aproveitar para fazer alguns comentários sobre a questão da letalidade policial, que foi colocada aqui. Em algum momento, eu pensei que me enganei de CPI, que eu estava na CPI errada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o termo que é usado, que é usado hoje, que é morte por oposição à intervenção policial. Esse nome já está errado de início. Esse nome foi mudado como consequência de uma determinação do Conselho dos Chefes de Polícia Civil do Brasil. Foi uma regressão, porque o nome anterior, que era o correto, era morte em decorrência de intervenção policial. Nesse sentido, você não prejulga se essa intervenção foi legítima ou não. Isso corresponde justamente à investigação. Quando a gente chama isso de morte como consequência de uma oposição à intervenção, a gente está prejulgando que essa morte é legítima, que é justamente o que a gente sempre quis evitar. Então, infelizmente, essa decisão dos chefes de polícia constituiu um retrocesso no Brasil, e nós reiteramos nosso pedido para o ISP, enfim, para as autoridades competentes, para mudar esse termo. Eu acho que a CPI poderia fazer também essa recomendação para voltar ao termo que nós tínhamos antes, que é a morte em decorrência de intervenção policial. Aí, por exemplo, o que o deputado Valder coloca de supernotificação já não faz mais sentido, porque é supernotificação, por quê? Porque já estamos presumindo que foi legítimo. E aí o deputado tem toda a razão. Alguns desses casos não são legítimos. Mas se a gente tira esse termo oposição e assume que a legitimidade da intervenção só vai ser determinada a posteriori, então não haveria mais supernotificação nem subnotificação. Em relação à questão das investigações sobre o estatuto de resistência, também dizer, deputado Zaqueu, eu entendo que o senhor, em função da sua experiência, quer olhar mais para o Ministério Público e para o Judiciário e menos para a Polícia Civil, mas eu acho que todas as instituições têm uma responsabilidade muito clara na ausência de investigações. Esses casos não são investigados. Para que seja investigado, precisamos de um vídeo, uma prova escancarada que torna inevitável a investigação. Mas a rotina é que esses casos não são investigados. Tanto é que em 2011, Marta Rocha, chefe da Polícia Civil, lança uma portaria que diz basicamente cumpra-se a lei. Ou seja, quando tiver uma morte desse tipo, o delegado tem que ir, tem que ouvir as testemunhas, nada mais do que aplicar o Código de Processo Penal. Mas como não era aplicado,
né? Numa tradição muito brasileira, nós lançamos uma lei que diz cumpram-se as leis anteriores, até a próxima lei que diz, por favor, cumpra também a anterior. Então, acho que todas as instituições têm responsabilidade. Há uma omissão, certamente do Ministério Público, dos setores do Judiciário e também da Polícia Civil, que é mais clara quando o caso é cometido por policiais civis. A Polícia Civil tem mais disposição a investigar quando o caso é cometido por um policial militar e tem menos disposição a investigar quando o caso é cometido por um policial civil. Nós acompanhamos no Conselho de Direitos Humanos, uns anos atrás, alguns casos, enfim, e a situação é inacreditável. Por exemplo, as armas que são apreendidas para serem periciadas dos policiais são apreendidas virtualmente, mas a arma vai embora com o policial. E 2 semanas, 3 semanas depois, alguém oficia ao coronel para entregar a arma para ser periciada, sendo que essa arma ficou sendo utilizada nessas 2, 3 semanas. Ou seja, a perícia não faz mais sentido. Outro elemento que nós descobrimos, os depoimentos dos policiais militares, nesse caso, eram todos copiados e colados, ou seja, os policiais não foram ouvidos de forma separada, que é um absurdo do ponto de vista da investigação. A morte do menino nem era tipificada, o fato era tipificado como o presumível crime cometido pelo sobrevivente, no caso do falei fogueteiro. Então, ela fica invisível até para o próprio sistema de justiça criminal. Só, então, para dizer que acho que nós todos temos muita responsabilidade e que uma das formas de diminuir a morte de jovens pobres é justamente diminuir a letalidade policial, que é extremamente elevada nesse estado. Sobre a questão da pobreza, que foi perguntada aqui, dizer que, com certeza, a diferença é gritante. Em algumas pesquisas anteriores, as taxas das áreas mais ricas e mais pobres da cidade diferiam por um fator de 7-1. Né? Então, enquanto algumas áreas da cidade têm taxas de homicídio comparáveis à Europa, né? Outras taxas da cidade têm taxas de homicídio que estão entre as mais altas do mundo. Então, a diferença é mais ou menos de 7-1 entre, por exemplo, Lagoa e a área de Ramos, para termos uma ideia. Outro elemento importante é que está sendo criado no município do Rio de Janeiro um comitê de prevenção aos homicídios contra adolescentes, do qual essa casa faz parte, e a deputada Tia Ju tem um representante, que é um primeiro passo na tentativa do poder público começar a reagir perante essas mortes, tomar alguma medida que possa nos ajudar a diminuir esse quadro dramático. Vou então passar a falar um pouco da questão racial. O peso da questão racial não é uma questão simples. Por quê? Porque, diferentemente de outras variáveis, como sexo, etc., que são muito evidentes, a questão racial depende, na taxa, depende no numerador da classificação que faz o operador do direito que preenche aquela morte. Então, o médico legista, por exemplo, olha o corpo, o policial, e diz esse corpo é branco ou é negro, mas é a determinação dele. E o denominador da taxa, né, a população, depende da autodeclaração das pessoas, no censo. Então, são 2 fontes diferentes. Além disso, a autodeclaração das pessoas não é constante. Tem pesquisas que mostram que, de um censo para outro, a evolução da população negra mudou de uma forma incompatível com a evolução demográfica. Ou seja, pessoas que se declararam de uma forma passaram a se declarar de outra forma. Tudo isso torna o cálculo do componente racial muito mais instável do que o cálculo, por exemplo, do peso, do sexo, da educação e de outras variáveis. De qualquer forma, para além dessa dificuldade metodológica, o diferencial do risco de homicídio dos negros e os brancos é muito grande, é constante e é mais ou menos de 2 a 3 vezes, né? Eu vou mostrar aqui. Então, ano passado nós fizemos análise, eu vou continuar a tradição começada pela Vanessa, dos pesquisadores projetarem números que ninguém mais pode olhar. Faz parte da nossa tradição de fazer sofrer as nossas audiências, né? Mas depois vocês vão ficar com, enfim, o PowerPoint, podem olhar o número em detalhe. Esse cálculo do risco relativo de homicídio por cor foi feito como parte do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, ano passado, com dados de 2015. E o que nós encontramos é que o risco relativo, então, Rondônia é 2,2, Acre 2,9, Amazonas 5,3. Em Roraima não é possível calcular porque não tem nenhuma vítima dessas cidades, 12 a 29. Branca, então não é possível calcular o risco. Esse é mais um complicador. E no Rio de Janeiro, a gente tem um valor de 2,7. Ou seja, é 2,7 vezes mais provável que um adolescente, um jovem negro, seja assassinado em comparação com um adolescente branco. Muitos desses números são instáveis,
né? Por isso, porque os totais não sempre são grandes. A significação também do que é negro ou pardo muda de estado para estado, né? O pardo no Amazonas não é a mesma coisa que um pardo no Rio. Então, como eu estava dizendo, a confiabilidade desses números não é tão elevada, mas a conclusão consistente, não há dúvida nenhuma em relação a isso, é que os negros têm um risco muito maior de homicídio do que os brancos. Nós calculamos um índice de homicídio na adolescência, nesse caso de 12 a 18 anos, e esse é o risco relativo por raça. 2005 é 3,5, vai evoluindo, sobe e desce. Essa subida e descida é mais uma prova de que o número não é muito estável, né? Porque não se esperam grandes mudanças em curtos períodos nesse fator. Mas o número está sempre por volta de 2,5, 3 ou um pouco acima de 3. E esse é mais ou menos o patamar do diferencial do risco. Bom, será que a gente pode atribuir esse diferencial do risco dos negros e dos brancos a uma questão puramente racial? É muito difícil metodologicamente, porque nós sabemos que há uma correlação forte entre cor e classe social, né? Os negros têm um rendimento, têm uma renda muito inferior aos brancos, e os negros moram também, em maior proporção, em áreas da cidade que têm incidência de violência mais elevada. Então, quando a gente apresenta o diferencial, a gente sabe que parte do diferencial é por uma questão diretamente racial, mas parte desse diferencial, e não é pequena, se deve às condições de vida, né, à pobreza e aos habitats urbanos em que essas pessoas moram. Alguns dados que a gente levantou para tentar qualificar isso, mas antes disso vou mostrar, esses são riscos relativos por diversos elementos. Vou tentar aumentar um pouquinho. Então, por sexo, é 13 vezes mais provável que um adolescente masculino seja assassinado do que uma adolescente feminina. Por cor, é 2,88. A arma de fogo é mais provável, 6 vezes mais provável do que qualquer outro meio para cometer homicídio contra adolescente. Depois temos um cálculo por faixa etária. A faixa etária de maior risco, em geral, é dos 19 aos 24, mas como o deputado Zaqueu estava dizendo, nos últimos anos nós observamos um rejuvenescimento da média de idade das vítimas de homicídio. E o risco dos adolescentes, em comparação com todas as outras faixas etárias, tem aumentado nos últimos anos. Então, a vítima do homicídio está ficando cada vez mais jovem e a proporção de menores de idade está aumentando. Então, sobre a questão de como a gente enfrenta a possibilidade de... Ninguém enxerga nada aqui. A possibilidade de separar o efeito da raça do outros efeitos, sobretudo o efeito da classe social. Então, algum número para refletir sobre isso? Esse aqui. São dados velhos, mas como estava dizendo antes, não costuma mudar muito no tempo. Peço desculpas que está em inglês, foi uma apresentação no exterior. Então, nós temos, em cada barra horizontal, grupos de escolaridade. E temos na coluna esquerda, população geral, e na coluna direita, as vítimas de homicídio. Então, a comparação dentro de cada grupo educacional nos permite ver como as vítimas de homicídio se compõem racialmente em comparação com a população geral desse mesmo nível educacional. Então, pessoas com nenhum nível nunca foram à escola. Entre a população geral, 55% são negros, pretos pardos. Entre as vítimas de homicídio, 65% são negros. Ou seja, há um 10% a mais entre as vítimas de homicídio quando comparadas à população geral com o mesmo nível educacional. A ideia aqui é a seguinte: se a educação, na medida em que a educação seja simplesmente uma medida indireta da raça, o que nós esperaríamos é que, na medida que aumenta o nível educacional, esse diferencial por raça deveria diminuir. E quando tivéssemos na faixa de alta escolaridade, 12 anos e mais, segundo grau completo, se a raça só é uma forma indireta associada à questão da classe social, não deveria haver diferenças com a população de alta escolaridade. Não é isso que acontece, né? Então, com 12 anos ou mais de escolaridade, segundo grau completo, na população geral brasileira, 14% dessas pessoas são negras, enquanto em que as vítimas de homicídio com 12 anos de escolaridade, 32% são negras. Ou seja, mesmo em populações de alta escolaridade, portanto de classe média alta, há um diferencial muito claro racial contra a população negra. Então, esse é um dado interessante na medida em que nos diz que o diferencial racial não é apenas uma questão de classe social.
ter um elemento racial provavelmente embutido dentro dele. Outra pesquisa que nós fizemos, está aqui, a gente analisou as mortes pela polícia nos anos 90, meados dos anos 90, e comparamos a raça, por um lado, do censo da população, aqui na esquerda, depois da população carcerária, depois das vítimas acidentais dos confrontos com a polícia. Essa é uma estatística que só existe no Rio de Janeiro, né? Porque em nenhum outro lugar do mundo você tem 158 pessoas que foram feridas acidentalmente com intervenções policiais. Depois temos opositores feridos e opositores mortos. E fica muito claro que, na medida que você vai se deslocando para a esquerda, essa população vai escurecendo. Então, por exemplo, os negros, os pretos, nesse caso, são 8% do censo, são 33% da população carcerária, 25% das vítimas acidentais e 29% dos mortos pela polícia. E quando a gente faz um modelo estatístico para ver a probabilidade de morrer versus ser ferido por raça, a gente encontra que, se você é negro, a sua chance de ser morto e não apenas ferido pela polícia é 8% superior. E isso acontece tanto dentro quanto fora da favela, o que é muito importante, porque significa que a gente não pode atribuir esse diferencial simplesmente ao fato de que a polícia é mais violenta dentro das favelas do que fora, o que é evidente. Tudo bem, mas mesmo dentro e fora, os negros têm sempre uma chance de morrer 8% superior aos brancos quando supostamente participando num confronto com a polícia. Então, esses dados são muito claros no sentido de que há um viés racial no uso da força letal por parte da polícia. A polícia fica muito chocada com esses dados, até porque a polícia militar, sobretudo, é um canal de mobilidade social ascendente para a população negra, população de classe média, baixa, negra. Então, a polícia diz, muitos dos meus policiais são negros, isso não é possível, né? Mas o fato de você ter policiais negros não garante que não haja um viés racial contra a população negra. Bom, então, basicamente, resumindo a minha apresentação, os dados que não trouxe aqui, mas sobre pobreza são muito claros. A população vítima de homicídio é sempre uma população de classe baixa, baixa escolaridade, moradora de áreas periféricas. E quando a gente referencia, as diferenças são gritantes. Mesmo nas cidades violentas, você tem áreas muito tranquilas. E mesmo nas cidades tranquilas, você tem algumas áreas muito violentas. E essas áreas são sempre áreas pobres, onde o poder público não participa, onde não há investimento público, né, onde a renda é baixa. Numa pesquisa que nós fizemos anos atrás, comparando as taxas municipais de homicídios contra jovens no Brasil, nós encontramos 3 fatores fundamentais que ajudam a determinar uma maior ou menor taxa municipal de homicídios. Um é a população, populações maiores, cidades com mais população tendem a ser mais violentas. Também a migração e o crescimento da população é um fator importante. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que o Nordeste, apesar da transferência de renda, dos programas sociais, o Nordeste experimentou um grande crescimento da violência nos últimos 10, 15 anos. Então, um fator é o crescimento populacional. O segundo elemento, para além da população, da demografia, é a questão da educação. Então, o IDEB, o Índice de Qualidade da Educação, correlaciona fortemente com o índice municipal, a taxa municipal de homicídios. Municípios que têm melhor educação, que conseguem que as crianças aprendam mais e fiquem na escola para o segundo grau, são municípios com menos violência. E o terceiro elemento é a renda da população mais pobre, mas pasmem, a renda da população mais pobre 20 anos atrás. Ou seja, a renda do quintil mais pobre da população, a renda dos pobres, não a renda média de toda a população, correlaciona com o homicídio que acontece 20 anos depois, quando as crianças que nasceram sob essas condições vão atingir a idade de maior risco, que é em torno dos 20 anos. Então, esse dado é muito importante para a gente pensar na importância das políticas públicas de prevenção, que no Brasil foram abandonadas praticamente depois do PRONASSE. O PRONASSE foi uma primeira tentativa de uma política nacional, com suas limitações e seus defeitos, mas ao invés de tentar consertar, ele foi jogado fora, e hoje em dia não temos uma política de prevenção ampla no Brasil. E esses dados mostram que, embora nós tenhamos que esperar talvez 10 ou 20 anos, o investimento em prevenção social e situacional é essencial para a gente poder reverter esse quadro de violência no país. Muito obrigado. Obrigado, professor Inácio Cano. Fiquei feliz de ter lembrado do PRONASSE, porque eu fui secretário executivo que fez a formulação. Na verdade, ele teve problema na execução, porque não era uma execução fácil. E quando você lida com recurso público,
você tem aí os ministérios, cada um querendo formular sua política, e o esforço do Pronas foi casar política pública no território violento, para que a gente pudesse, de alguma forma, a nível nacional, ter recurso aliado às áreas violentas para que você pudesse casar as duas coisas e buscar alternativas. Eu quero passar a palavra para a relatora. Doutora Tia Ju. Bom dia, obrigado, professor, pela sua presença. A gente já se encontrou aí em outros momentos. Foi bom o senhor citar sobre o comitê, né, que já foi montado do combate ao homicídio à juventude negra, e a Comissão da Criança está presente, a Comissão da Criança, Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa faz parte desse comitê, né? Nós teremos agora em breve uma reunião importante, muito importante, né? Então a gente já vem nessa linha de defesa. Vale ressaltar que eu e o deputado Zaqueu já havíamos pedido e protocolado essa CPI, se eu não me engano, desde 2015, que nós não só protocolamos, mas ficamos insistentemente cobrando a instalação dessa CPI. Então, ela foi instalada esse ano, mas nós queríamos, na verdade, que fosse em 2015, né, deputado? Em 2015 nós já queríamos a instalação dessa CPI, para que tivesse todo esse olhar com os recortes devidos, né? Para que nós tenhamos algo palpável, específico, que a nossa ideia é como combater, como impedir, como estancar esses homicídios que vêm ocorrendo há décadas, como bem colocou aqui na hora da apresentação dos dados a doutora e o professor. Quer dizer, é algo que já vem ocorrendo há décadas e a gente verifica que nada tem sido feito para que isso realmente, de fato, tenha um fim, que haja um fim nesses homicídios. Já temos os dados, nós temos informações. O senhor trouxe aqui hoje algo importantíssimo, que é o paralelo, fazendo um paralelo da questão do nível educacional, né, que é importante esse paralelo, e a gente vê bem marcado, realmente, o recorte racial, independente do nível educacional dessas vítimas, né? Então, fica bem claro. E aí, a pergunta que eu quero fazer para o professor é a seguinte: com todos esses dados, com as informações, com os esforços dos institutos, de apresentação de pesquisas, de informações, nós chegaremos, é possível a gente conseguir avançar nesse sentido de algo que venha, de fato, resolver essa questão dos homicídios? É preciso ver mais incisivamente a responsabilização de quem é a culpa, de fato, do não estancamento desses homicídios e até do aumento dos índices. Os dados continuam mais ou menos os mesmos, mas vai aumentando. Foi bom o deputado Zaqueu aqui ressaltar que a gente precisa desse recorte, trazendo mais os dados também, incluindo os adolescentes, porque a gente tem visto que também tem morrido muito adolescente, né? Eles têm morrido, seja em confrontos entre a polícia ou dentro da própria comunidade que eles vivem. Mas o que o senhor pensaria, traria para a gente, especificamente de algo mais palpável? Há um caminho para que a gente possa dar um fim, estancar esses índices, altos índices de homicídio da nossa população jovem negra? Bom, deputada, se eu tivesse a resposta, né, talvez nós estaríamos aqui, né? Mas, enfim, eu posso avançar algumas linhas que me parecem importantes. Uma, o que a gente já estava comentando aqui, a necessidade de termos programas de prevenção social para a juventude dessas áreas. Então, nesse sentido, há 3 tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. Primária universal, a secundária grupos de risco, a terciária pessoas que já sofreram ou cometeram violência. A secundária é crítica, porque a primária é necessária, obviamente, mas é cara, porque para toda a população. A secundária é mais barata, e se você consegue focalizar nos grupos onde realmente está o risco, você, com um gasto relativamente reduzido, você pode conseguir evitar muitas mortes.
Então, acho que precisamos, esses programas podem ser municipais, de fato já há muitos programas municipais, mas também podem ser estaduais ou federais. O importante é termos um recurso que a gente possa investir com a juventude das áreas de alto risco. O segundo elemento, que também acho que a Assembleia tem muito a dizer, é acabarmos com essa política do confronto armado, que tem pautado a política de segurança do Rio nas últimas décadas. Então, a gente entra na favela, troca tiro, mata 3 ou 4, sai e volta 6 meses depois a fazer exatamente a mesma coisa, né? Isso quando a gente não prende 150 pessoas numa festa, né, dizendo que são milicianos. Prendemos 150 milicianos, né, para dar essa imagem de que finalmente o Estado está fazendo alguma coisa contra a milícia. 139 deles, segundo a própria polícia, não tem nenhuma acusação. Entretanto, ou o Ministério Público ou o Judiciário mantém eles presos, para que o Estado possa dizer estamos fazendo uma grande operação contra as milícias. Mas tudo bem, isso é exceção. A norma é, entramos, matamos 3 ou 4, saímos e repetimos esse ciclo. Então, essa política do confronto tem que acabar. A gente tem que repensar as intervenções de forma a evitar confrontos e não a provocar confrontos. Mas a nossa segurança é tão militarizada. Eu me lembro uma vez falando com um comandante da polícia militar, em que a gente perguntava a ele por que ele não mandava os policiais para combater a milícia na Zona Oeste. E a resposta dele foi, bom, se a gente mandar os policiais para a Zona Oeste, a milícia não vai reagir, não vai ter troca de tiros. Como dizendo, se não tiver troca de tiros, para que a gente vai, né? Porque o que nós fazemos é trocar tiro. Só estou dizendo isso como exemplo de até que ponto está interiorizada a ideia de que policiamento é trocar tiro, quando o policiamento é tentar evitar que se troquem tiros. Então, acho que isso tem que ser profundamente repensado. O terceiro elemento é que nós precisamos melhorar as taxas de esclarecimento. Nossas taxas de esclarecimento, numa pesquisa uns anos atrás, é mais ou menos, de cada 100 homicídios, menos de 8 resultam na condenação de alguém. Ou seja, 92% dos homicidas continuam praticando homicídios. Com essas taxas de esclarecimento, é muito difícil você conseguir debelar o problema. E diga-se de passagem, é irrelevante se você condena 18 a 20, 30 ou 40 anos, porque os outros 92 vão continuar matando. Então, nós precisamos investir mais. Houve um investimento no Estado, foi criada a divisão de homicídios, houve um certo avanço, embora a gente não possa dimensionar até agora qual é o tamanho desse avanço, mas precisamos investir muito mais na investigação de homicídios. Precisamos chegar a taxas de esclarecimento superiores a 50%. E outro elemento que também acho que a Assembleia pode fazer muito é a situação dos programas de proteção. Os programas de proteção são basicamente 3, né? O PPCAM, para crianças e adolescentes, o programa para defensores de direitos humanos ameaçados, e o PROVITA, para testemunhas de crimes, está numa situação lamentável no Rio de Janeiro. Eles são mantidos por orçamento federal, porque o Estado do Rio não consegue alavancar esses programas. E o Estado do Rio, obviamente, precisa muito desses programas de proteção, tanto para testemunhas, quanto para garotos ameaçados de morte. Então, eu acho que está mais do que na hora de que o Estado do Rio assuma esses programas e invista neles, porque são vidas que a gente pode salvar, né? E, infelizmente, isso tem sido absolutamente negligenciado nas últimas décadas. Então, está aí 4 sugestões de áreas em que eu acho que seria possível avançar. Obrigado. Eu queria só, deputado, quando eu fiz a pergunta ao professor, eu esqueci de pontuar isso, professor. De fato, se a gente tivesse já a solução, não estaremos debatendo. Mas eu sei que o senhor, como trouxe aqui agora, muitas sugestões boas que a gente pode estar aqui, enquanto Assembleia, enquanto CPI, até cobrando e fazendo, cumpra-se, pedindo que se cumpra, né? Para que possamos avançar. Então, obrigado pelas contribuições aí, as sugestões que o senhor deixou. Obrigado, Tia Ju. Eu acho que é importante o que foi colocado, porque se nós olharmos a política chamada de pacificação, foi a contratação de policiais militares na lógica armada. Se você olhar, as favelas ganharam 10 mil policiais. O asfalto, né, que chamamos aí o asfalto, você teve redução de policiais porque foi se mantendo essa política capenga e você foi escasseando o asfalto. Por outro lado, na polícia judiciária, o investimento em pessoal foi 0. Foi negativo, porque eu chefei a Polícia Civil em 2002 com 12 mil homens, apesar de ter previsão de efetivo de 23 para 24 mil homens. Chefei com 12. O último chefe de polícia, quando passou o cargo, passou
com 8.500. Então, como é que você vai querer uma polícia que investigue se ela tem perda de quem pode investigar? Não adianta investir em cidade da polícia, não adianta investir em infraestrutura, não adianta... Isso tudo não vai funcionar se você não tiver um homem que seja bem contratado, bem qualificado. Homem e mulher, né? E mulher. Não, o homem no sentido amplo, né? Mas do profissional. Deixa eu mudar aqui o homem para o profissional. Obrigado, se nós não professor. tivermos... Obrigado, professor, por defender a nossa classe. Diga aqui o profissional, né? O profissional que esteja ali dedicado à apuração. E o que houve com a Delegacia de Homicídios foi que a Polícia Civil fez um esforço para colocar uma unidade com os recursos humanos. Enquanto isso, você está produzindo escassez na outra ponta. Os demais crimes não estão sendo apurados. Se você for nas delegacias da capital, se alguém for lá procurar a polícia, o policial vai dizer, me ajuda a chamar a polícia também, porque você vai ter 2 pessoas no plantão. E quando tem 2 pessoas no plantão? E eu digo isso em delegacia, em áreas que são áreas de volume de ocorrências. Então, a situação é muito crítica no que diz respeito ao efetivo da Polícia Judiciária. Mas o governante prefere a mão de obra mais barata, que ele coloca para dentro como se fosse produção em série, como aconteceu com a implantação das UPPs. E nós ficamos aqui falando o tempo todo que é uma política saci-pererê, porque estava calcada numa perna só na perna da Polícia Militar, sem investimento na Polícia Investigativa. Passar a palavra ao deputado Valdeir Carneiro. Registrar a presença do deputado Osório, daqui a pouco eu passo a palavra para ele. E o deputado Márcio Pacheco também. Bom, senhor presidente, eu vou fazer aqui algumas considerações e ouvir o professor Inácio Cano, e em seguida terei que sair porque já tinha alertado Vossa Excelência. Peço desculpas ao Osório e ao Márcio Pacheco, não poderei ouvi-los, enfim, na sequência. Aqui, a nossa CPI, ela trabalha com 3 cortes, 3 variáveis, né? A variável etária, nós estamos trabalhando com jovens, né? E o professor Inácio Cano nos alerta acerca desse fenômeno do rejuvenescimento das vítimas, não é? Mas a variável etária, a variável social, renda, pobreza, não é? E a variável racial, não é? Estamos falando de jovens, negros e pobres, não é? Certamente poderemos acrescentar 2 outras variáveis que já sobressaíram aqui, tanto na exposição da Vanessa quanto do professor Inácio Cano, que é a variável residência periférica, não é? Morando em áreas populares, periféricas, assim, abandonadas pelo poder público constituído, abandonadas, não é? Historicamente abandonadas, e também as taxas de escolaridade, que é um dado com o qual eu lido mais. Eu sou professor da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, e lido muito com essas taxas. Então, se a gente pega jovens, negros, pobres, moradores de periferia e de baixa escolaridade, nós temos o weberianamente falando, o tipo ideal, no pior sentido da expressão, das vítimas do fenômeno que nós estamos aqui investigando. Bom, para a pobreza, requer políticas de geração de trabalho e renda e transferência de renda. Para residências periféricas, políticas de habitação popular. Para a taxa de escolaridade, políticas educacionais, não é? A questão etária, que se associa à questão anterior, jovens e adolescentes, sem perspectivas, sem alternativas, sem políticas de cultura, de esporte, de educação, de formação profissional, né? Questão racial, políticas de promoção de igualdade racial. Então, assim, na verdade, o enfrentamento desse fenômeno, deputado Tiago, professor Inácio Cano, ele está no carrefour de um conjunto de políticas que devem atuar simultaneamente, de maneira articulada, coordenada. O professor Inácio Cano traz aqui, enfatiza aqui 3 variáveis, não é? A questão da densidade populacional, do crescimento populacional, não é? Quanto maior a população de uma cidade, quanto maior o crescimento populacional, há uma tendência maior à violência, não é? Quanto mais baixa as taxas de escolaridade, particularmente em função desse índice do IDEB, maior tendência à violência, né? E quanto
e quanto mais baixa a renda, e particularmente esse dado interessante, não é? Que é se reportar a renda de 20 anos atrás, não é? Ou seja, 20 anos depois, quando o indivíduo terá a faixa etária que a pesquisa da Vanessa mostra, 18, 19, 20, 21 anos, portanto, naquele pico etário que Vossa Senhoria mencionou. Então, o que me chama a atenção, estou retomando isso aqui, professor Inácio Cano, porque no momento nós vivemos no Brasil, momento, do meu ponto de vista, de um golpe de Estado, de ruptura democrática, e em que as políticas apontam na direção oposta ao enfrentamento desse fenômeno. Se não, vejamos, a gente teve, em 2016, a promulgação de uma emenda à Constituição Federal, a 93/2016, que aumentou de 20% para 30% a desvinculação das receitas da União, a DRU, ou seja, autoriza que o governo federal empregue em outras áreas, em outras despesas, receitas vinculadas à educação e também ao tripé da Seguridade Social, a saúde, a assistência e a previdência social. Então, é pior para o enfrentamento desse fenômeno, é pior, né? No caso da educação, inclusive, deputado Zaqueu, não havia mais incidência da DRU. A Seguridade Social ainda estava sofrendo a incidência da DRU, mas desde a emenda constitucional 59/2009, que foram extintos os efeitos da DRU sobre a parcela do orçamento federal vinculada à educação. Desde 2011 não se tinha mais essa incidência. Não só ela voltou em 2016, como voltou com um percentual maior, ou seja, daqueles 18% mínimos que a União tem que investir em educação, 30% desses 18% podem ser utilizados em qualquer outra despesa fora da educação. E também essa emenda inovou para pior novamente, porque não só aumentou o percentual, como abriu essa perspectiva para estados e municípios. Veja, Vossa Excelência, com a chamada DRUEM, a DRU para os estados e municípios. Então é pior. Então, assim, ou seja, fecha essa possibilidade de enfrentamento do fenômeno. Mas não é só. Em seguida veio a emenda constitucional 95/2016. Olha os 20 anos, que congelou por 20 anos investimentos em políticas sociais. Ora, o indicador do professor Inácio Cano fala da renda 20 anos atrás. Essa emenda constitucional 95/2016 está apontando para um cenário daqui a 20 anos em que o quadro será pior. E por isso que eu acho, não é bem uma pergunta, uma reflexão, se Vossa Excelência quiser compartilhar, assim, por isso que eu acho que é da mais absoluta esterilidade, é inócua, né? A intervenção federal militar no Rio de Janeiro para combater a violência. É inócua, porque é mais do mesmo, né? Que se combater a violência no Rio de Janeiro dependesse de operações populares em favelas e áreas populares, o Rio de Janeiro estaria exportando tecnologia de combate à violência, que é só o que nós fazemos no Estado há pelo menos 30 anos, e com agravante, agora com o Exército, que não é preparado para fazer policiamento ostensivo, é para matar o adversário. A preparação da Força Armada é para isso, é para destruir o adversário, destruir o inimigo, no front de guerra. Enfim, então, eu acho que a gente está, deputado Tiaju, caminhando na direção oposta ao enfrentamento do problema, na marcha que segue. Queria ouvir o professor Inácio Cano sobre isso, se achar pertinente. Bom, eu concordo. Permite acrescentar um elemento sobre o Estado? O deputado Márcio Pacheco nos tem liderado aqui na Assembleia numa luta para garantir um percentual mínimo de 5% do orçamento do Estado para políticas de assistência social, políticas protetivas, de acolhimento, de atenção a segmentos da população os mais fragilizados, mulheres, crianças, idosos, enfim, vítimas de violência de todo tipo. O Rio de Janeiro tem a programação orçamentária na assistência social que é de menos de 0,5%. 0,30%. 0,30%. É programação, não é execução não. Márcio, não é execução não. É a programação orçamentária do Estado. Pois então assim, isso dá um pouco a justa medida do quão longe nós temos nos colocado para enfrentar o fenômeno que essa CPI coloca em evidência. Desculpe, professor. Não, só acrescentar que a tendência histórica, e não é só no Rio, em outros lugares do Brasil e da América Latina, é militarizar a segurança pública. Então, temos um problema, chama o BOPE, e se não puder chamar o BOPE, chama o Exército, na ilusão de que é um problema de calibre, um problema de blindagem, um problema de ter mais força que a gente vai derrotar o inimigo. Mas não é uma guerra. Os chefes do crime não vão descer e se render, ou vão fazer um acordo de paz. Isso não existe. Então, a abordagem militarizada só trouxe mais problemas, e não resolveu nada disso. No caso do Rio, foi uma intervenção improvisada, sem plano até agora, os números indicam resultados inexistentes, mas reproduz essa lógica de que a solução é
militarizar. E mais homens na... Aí você tem, por exemplo, os militares no aterro do... na interseção das pistas nas duas direções, um lugar onde o ISP pode me desmentir, mas eu não acho que nunca aconteceu um crime lá. Mas lá estão os militares para quê? Para que nós vejamos eles e digamos, olha, o exército está aqui para nos proteger, mesmo que seja um lugar onde não precisamos de proteção. Então, enfim, eu acho realmente preocupante e eu acho que tem dois planos por trás dessa intervenção. Tem um plano político claramente vinculado a uma tentativa do governo federal de abraçar uma bandeira para essas eleições, e a execução da intervenção por parte dos gestores atuais tem sido muito prudente, diga-se de passagem, com exceção desse episódio lamentável das prisões massivas lá naquela festa, né? Com essa exceção e também aquilo que aconteceu, derrubada dos quiosques, mas foi uma ação municipal, enfim. Mas com algumas exceções, a gestão está sendo prudente. Mas por trás disso tem algum plano muito mais perigoso que você pode enxergar em declarações do Etchegoyen, do próprio Jungmann, quando dizem, ou outros generais do Exército que dizem, não queremos outra comissão da verdade. Ou seja, liberem nossas mãos para a gente poder agir sem controle. A mudança legal do ano passado, que transfere para a Justiça Militar o julgamento de homicídios cometidos por militares no exercício de operações de segurança pública, já estava, né, sinalando um plano de expansão do papel do Exército e a ideia de que nós vamos agir como polícia, mas não queremos os controles que a polícia tem. Nós não queremos sermos controlados, temos que agir sem controle. A proposta lamentável do Congresso dos Deputados da chamada lei do abate, abate é para animais, certo? Não para seres humanos, mas a ideia de que você pode matar alguém só porque está armado, mesmo que não ameace ninguém nesse momento, é, de novo, um sinal de um plano de intervenção muito mais agressivo, né? E se esse plano se concretizar, nós podemos acabar na situação que o México acabou. O México mandou o exército contra o narcotráfico em 2006 e triplicou a taxa de homicídios em 3 ou 4 anos. Triplicou, né? Aumentaram as denúncias por abusos contra as pessoas por parte dos militares. Houve casos de corrupção dos militares. Os militares são menos corruptos, não porque eles sejam uma espécie superior, mas porque eles não estão no dia a dia, não têm contato. Quando você coloca os militares lá, evidentemente vão aumentar os casos de corrupção. Então, houve uma deslegitimação dos militares, um aumento dos abusos e uma explosão de violência. Então, esse é o risco que nós vivemos no Rio e no Brasil, se esse plano muito mais agressivo acaba se impondo sobre essa condução mais prudente que os gestores federais da segurança estão tendo no momento atual. Obrigado, professor. Eu tenho uma questão aqui, se fosse possível, como professor, o senhor trouxe vários dados, na questão do risco relativo, se pudesse nos estratificar por municípios, para que a gente possa ter a visualização daquele dado nacional que coloca o Rio de Janeiro das 60 cidades, as 10 cidades mais violentas das 60. No caso dos municípios, o problema é que você só pode fazer isso para municípios de um tamanho relativamente grande. Certo. Porque, inclusive, já alguns estados, volto a mostrar aqui, alguns estados, por exemplo, têm 11 municípios, 11 homicídios, no caso de Acre, contra jovens brancos, 42, 5 no caso do Amapá, são números muito pequenos. Então, se você decompõe ainda mais, o número fica muito instável. Mas eu digo no Rio de Janeiro. Para os municípios do Rio de Janeiro? Isso. Para os municípios de certo tamanho, seria possível fazer sim. Mas tem que ser municípios de, eu diria, mínimo 200 mil habitantes, para que esse dado tenha algum sentido. Se você baixa desse nível, o que você vai ter são números muito instáveis. Certo. E aí tem picos assim, como esse dos 18 anos, que na verdade pode não significar nada, só que o número é pequeno. Mas só para municípios da região metropolitana, com esse volume de população, a gente pode tentar fazer sim. Tá bom, obrigado. Deputado Osório. Bom dia a todos. Saudar o nosso presidente, deputado Zaqueu Teixeira, relatora da nossa CPI, deputada Tia Ju, deputados Valdec Carneiro, Márcio Pacheco. Professor Inácio Cano, eu queria lhe agradecer muito pela detalhada explicação que o senhor nos deu, e eu acho que a sua exposição hoje vai contribuir muito com o nosso trabalho. Nós sabemos que esse é um tema relevante, importante, urgente, talvez uma das maiores injustiças e violências que se cometa no Brasil hoje, justamente com essa população que
está em risco no nosso país e no nosso Estado, e isso exige do poder público uma ação imediata e contundente. Nós não podemos nos silenciar, enfim, tendo conhecimento como temos, ainda mais agora, de maneira tão objetiva, explicitadas pelo senhor. Eu acho que o trabalho da CPI, com a sua participação, toma uma dimensão maior e uma responsabilidade ainda maior. Pela sua apresentação, ficou muito claro que nós estamos no caminho certo, ou seja, estamos olhando para aquele extrato da população que efetivamente está em mais risco, e isso é uma questão absolutamente estatística, conforme apresentada pelo senhor, né? E pela explicação fica muito clara como que a gente pode mapear para entrar na questão do foco que o senhor coloca como a primeira sugestão para que a gente possa ter políticas públicas mais efetivas. Então, nós temos uma questão demográfica muito clara, ou seja, cidades maiores, áreas periféricas, cidades com crescimento desordenado, com alto índice de imigração, e também, obviamente, as regiões mais pobres dessas regiões metropolitanas. Acho que esse dado de áreas mais pobres, com crescimento rápido, desordenado, explica muito a situação do Nordeste, enfim, onde explodiu efetivamente a violência em tempos recentes nas grandes regiões metropolitanas do Nordeste. Nós temos uma questão no Rio de Janeiro mais antiga, enfim, com origens mais antigas e mais crônicas. Vivemos esse processo de expansão desordenada alguns anos atrás e temos essa terrível dificuldade e desafio hoje, mas essa questão do Nordeste exemplifica muito bem o processo ao qual o senhor demonstra. Está claríssimo que a educação é um dos caminhos principais, não há dúvida nenhuma. Os dados estatísticos que o senhor aponta mostram muito bem cidades, regiões onde você tem uma melhor solução de educação, um maior envolvimento do poder público, maior qualidade da educação, maior escolaridade, os índices caem significativamente, mas é importante lembrar, e eu fiquei muito, confesso ao senhor, surpreso com o índice que o senhor mostrou, que mesmo nos níveis mais escolarizados, seguimos tendo um percentual de morte de negros superior à média da população geral. Isso nos traz uma preocupação adicional, que aí nós temos que entrar mais profundamente no campo de funcionamento das instituições, um campo, enfim, de enfrentar com franqueza a questão do racismo, enfim, são questões que nos colocam numa outra dimensão também importante e que não pode e não deve ser esquecida. E eu achei muito interessante a questão que o senhor colocou com relação à renda da população há 20 anos atrás, quando esses jovens estavam iniciando a sua formação, em que ambiente aquelas famílias e aquelas pessoas estavam. Isso, enfim, na verdade, é um trabalho geracional que nós temos que fazer. É um trabalho de longo prazo importante e que não pode mais ser adiado. Queria concordar e respaldar integralmente as palavras do nosso presidente. Isso vai em linha com uma das propostas colocadas aqui pelo professor Inácio Cano, que é o investimento na Polícia Judiciária para que a gente aumente a taxa de resolução de crimes, principalmente homicídios. Com uma taxa de 8%, o senhor tem toda a razão. Enfim, dentro de uma teoria vigente, infelizmente, uma parte da nossa sociedade, do prendo e arrebento, mas ao momento que você só consegue processar e identificar 8% dos crimes, por mais duro que você seja com relação a esses 8%, tem 92% com uma sensação de impunidade total e não há alternativa sem investir na Polícia Judiciária. O deputado Zaqueu Teixeira nos lidera aqui nesse processo, com a deputada Marta Rocha, nas discussões na Comissão de Segurança. Acho que o Estado do Rio de Janeiro cometeu um erro estratégico ao longo dos últimos anos, de deixar de lado, o que de fato aconteceu, os investimentos e a importância da Polícia Civil, pensando apenas numa atuação ostensiva com os programas das UPPs. Isso fez com que nós não tivéssemos praticamente nenhum avanço na taxa de resolução de crimes. Então, presidente, acho que essa questão é uma questão central, deve estar no nosso relatório, nas nossas recomendações. Nós não iremos avançar se não enfrentarmos a questão do sucateamento da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Judiciária, e não conseguimos aumentar a taxa de resolução
de crimes no nosso Estado. E queria também mencionar o que o senhor coloca com relação aos programas de proteção às vítimas e a agentes públicos que lidam com esse tema no nosso Estado. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro não tem conseguido defender, enfim, agentes que estejam preocupados em quaisquer dimensões com o combate à violência, principalmente nas regiões mais pobres. A gente pode ver isso de uma maneira generalizada, enfim, ampliando isso, nós temos um incidente político, como o caso da Marielle, numa ponta, até, enfim, pessoas que, enfim, se insurgem contra esse tipo de criminalidade, que são subjugados ou silenciados nas suas próprias comunidades de origem, isso inclusive acontecendo com agentes públicos que trabalham nessa área. Por isso, professor, eu queria, primeiro, além de agradecer ao senhor nessa questão, lhe fazer uma pergunta. O senhor coloca aqui de maneira muito, acredito eu, correta, que uma política de puro e simples enfrentamento não vai solucionar o nosso caso. Eu tenho absoluta concordância com o senhor. A nossa solução só se dará se for uma solução estruturada, calcadas em políticas públicas que estejam alinhadas, cobrindo toda essa gama de assuntos. O Rio de Janeiro hoje vive, como todos nós sabemos, sobre uma intervenção federal na área de segurança. E está muito claro para nós, eu concordo com o destaque correto que o senhor faz, pela prudência que nós temos visto nas atuações dos responsáveis pela segurança pública no Estado, mas também está muito claro que não tivemos resultados objetivos até agora. E eu não vejo, e eu queria ouvir um pouco o senhor, eu não vejo possibilidade de nós termos quaisquer resultados sem investimentos. Nós chegamos muito dessa situação de debacle ou de desmanche da nossa área de segurança por falta de autoridade do governador de um lado e por falta de recursos, o que desestruturou a nossa área de segurança, que já não era a mais bem, enfim, dotada de recursos. Se não houver recursos para a reconstrução das nossas polícias, principalmente a Polícia Civil e também a Polícia Militar, que precisa de uma recuperação de efetivos, investimento em investigação, em inteligência e também investimentos correlatos nas áreas sociais, vai ser muito difícil a gente patinar. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor concorda com essa visão, que se a União Federal tomou uma decisão drástica de intervir na área de segurança do Rio de Janeiro e com essa intervenção vem a necessidade de aporte de recursos, nós aqui temos que, enfim, colocar isso de maneira clara. Essa intervenção será apenas uma pirotecnia se não dotar as forças do Estado e as políticas públicas na área social de mínimas condições de funcionamento para que a gente possa começar a enfrentar esse tema, que eu acredito que seja gravíssimo. Obrigado, mais uma vez, professor, pela sua intervenção. Obrigado, deputado Osório. Professor Inácio Canto. Bom, eu queria fazer uma colocação que não fiz antes, que no sentido seguinte: na área de segurança pública, nós vivemos também uma dupla privatização. Pelo seguinte, em outras áreas da política pública, por exemplo, educação ou saúde, nós acredito que vamos para um hospital privado, né, quem pode se dar o luxo, e mandamos nossos filhos para uma escola privada. Entretanto, nossos impostos contribuem para manter o hospital público e escola pública. Já na área de segurança, a gente não só, quem pode, tem o recurso à segurança privada, mas a segurança pública privilegia justo aqueles que estão já em melhores condições. Então, se você calcula a taxa de policiais por habitante, a distribuição... você vai ver que na Baixada, por exemplo, tem uma baixíssima presença policial quando é a área mais violenta do Estado. E tem muitos policiais na Zona Nobre, na Zona Sul, na praia, etc, etc. A gente não está dizendo que não tem que ter policiais lá, mas a distribuição deveria seguir justamente as prioridades em função da incapacidade das pessoas de recorrer à segurança privada. Mas não é isso que faz exatamente o contrário. Privilegia quem já tem o recurso da segurança privada. Então, você tem uma dupla concentração. Tem a lógica inversa. A lógica inversa. Né? Exatamente. É como se nós mandássemos nossos filhos para a escola... nós tivéssemos escola privada, mas depois exigíssemos que a escola pública também fosse preferencialmente para nossos filhos. Bom,
Então, acho que essa contradição tem que ser abordada e isso é muito pouco discutido. Se discute pouquíssimo a distribuição dos recursos policiais no território. Em relação ao que o deputado Osório coloca, eu concordo plenamente. Eu acho que nós não podemos avançar na ideia de militarização do confronto. Se isso resolvesse, nós seríamos agora a cidade mais pacífica do mundo. Porque nós tentamos isso, nós premiamos policiais para matar. Né? Décadas tentamos isso. Então, me fascina como muitas pessoas ainda acreditam que a solução virá da mão do braço forte, né? Do tal ou qual candidato da extrema-direita, que finalmente vai ter uma intervenção dura. Intervenções duras tivemos durante muitos anos. O nível de execuções sumárias no estado do Rio de Janeiro é elevadíssimo. Então, a ideia de que nós somos muito complacentes com os criminosos é falsa. Somos complacentes com 92%, mas com os 8% a gente pega, a gente é extremamente cruel. A gente nega os direitos, a gente executa. Isso nunca resolveu nada. Então, a solução não é por aí. Eu acho que tem uma coisa que é pouco abordada, que na literatura se chama de dissuasão focalizada. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Rio, nós discutimos isso com Beltrame longamente, mas não tivemos sucesso. A ideia de colocar as UPPs nas áreas mais violentas, porque isso faria duas coisas. Primeiro, reduziria mais os homicídios, já que você iria colocar a UPP em áreas de mais violência. E segundo, mandaria um sinal para os grupos criminosos de que se eles operam com muita violência, eles vão perder o território. Então, você tem que ter mecanismos, sem negociar diretamente com o crime, o que é evidentemente muito complicado, mas tem que ter mecanismos de indução para que o próprio crime trabalhe com menores níveis de violência. Porque a solução não virá colocando todo mundo na cadeia. A gente não tem cadeia para isso. A gente tem centenas de milhares de mandados de prisão não cumpridos no Brasil. Então, a solução não pode ser colocar todo mundo na cadeia. A solução tem que vir por política social, mas tem que vir também incentivando a que o próprio grupo criminoso opere com menores níveis de violência. Isso não é feito. E a primeira coisa que nós teríamos que fazer é a polícia devia matar menos. Se a polícia matasse menos, ela morreria menos também, porque muitos policiais são executados só pelo simples fato de serem policiais. E nós tentaríamos introduzir uma dinâmica. Nós vivemos durante décadas num ciclo, numa espiral de violência crescente. Nós temos que inverter essa lógica, agindo com mais inteligência, menos violência, induzindo o outro lado também a operar com menos violência. Em relação aos recursos, eu concordo. Agora, eu não acho que os recursos possam vir num período de 4 ou 5 meses. Então, é como o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Né? Existe o Ministério Extraordinário da Saúde e da Educação? Não existe. Não existe ministérios extraordinários. O Ministério Extraordinário se teve um terremoto, pode ser. Agora, para a segurança pública, não pode ser criado um Ministério Extraordinário. Então, eu acredito que o recurso é indispensável, mas tem que ser sustentável. E nós temos que, no Rio, caminharmos com nossas próprias pernas, que são pernas muito fracas em função de tudo que a gente viveu. Mas não há solução trazendo 2, 3, 4 bilhões que vão acabar em dezembro. Isso pode ser um paliativo para uma situação que realmente é delicada e para muitos anos de desinvestimento. Mas, para frente, a gente precisa de investimentos que sejam sustentáveis. E esses, eu acho que só virão do próprio Estado do Rio de Janeiro. E talvez venha algum recurso federal a longo prazo, mas não vão ser 4 bilhões, até porque, se vierem 4 bilhões para o Rio, tem que vir 4 ou mais bilhões para o Ceará, para a Bahia, para estados do Brasil, onde a violência hoje é muito superior à violência do Rio. E que teriam, entre aspas, merecido uma intervenção federal de forma mais plausível. Né? E, por último, dizer que, no caso da UPP, acho que foi uma lástima que a UPP não conseguiu incorporar a Polícia Civil no processo. Porque deveria ter sido criado um mecanismo, isso também foi discutido com o Beltrame na época, para que a Polícia Civil se incorporasse e investigasse os crimes cometidos, né, nessas áreas. Porque você tem patrulhamento todo dia na rua, mas tinha casos em que alguém era executado na própria casa. O que a Polícia Militar fazia com isso? Nada. Isso tinha que ser investigado, mas a Polícia Civil não entrava no UPP. Então, acho que, infelizmente, a gente sabe que são culturas antagônicas até, mas faltou uma incorporação do componente investigativo dentro da lógica das UPPs, o que, infelizmente, nunca aconteceu. Obrigado, professor. Passo a palavra ao deputado Márcio Pacheco. Professor, primeiro, na verdade, eu só queria ressaltar um pouco do que parece, às vezes, ser uma política de uma nota só, mas eu, aproveitando aqui a presença do presidente da CPI, deputado Zaqueu, que é autor, talvez, uma das leis mais importantes que conseguimos aprovar recentemente, que é a política de assistência social do Estado do Rio de Janeiro. E por que eu digo que é uma das mais importantes? Porque é inaceitável, depois de um relato como esse, é inaceitável imaginar que um Estado
ache que vai resolver, o Estado brasileiro, vai resolver o problema da segurança pública e das mortes desses que são hoje os mais fragilizados, os jovens negros, com uma intervenção puramente federal ou militar. Se hoje o Estado do Rio de Janeiro, que é a vitrine do Brasil, empenha 0,18% do seu orçamento em políticas sociais. 0,18 é uma vergonha, é uma calamidade, deputado Osório. Chega a ser um assinte a qualquer um que discuta política pública. O deputado Zaqueu foi secretário de assistência e conhece muito bem essa pauta. A gente tem brigado aqui para que 5% do orçamento seja destinado à área da assistência. Porque, óbvio, se você tem política de educação e de assistência, você tira esse jovem e o acolhe numa outra política, não uma política de enfrentamento de morte. Então, meu relato é apenas esse. A gente tem lutado muito e vem em conformidade ao que o senhor acaba de nos colocar. Agora, se não tiver uma mudança de visão plena do governo, de quem está com a caneta na mão, nada vai se resolver. Em 3 anos, a assistência social do Estado perdeu 70% do seu orçamento. 70% do orçamento foi o percentual perdido em investimentos em programas sociais. Como é que o Estado do Rio de Janeiro vai falar de recuperação de jovens se desacredita na política social? Então fica aqui mais uma vez meu desabafo, porque a gente criamos aqui, o deputado Zaqueu criou a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência, eu tenho a honra de ser o vice-presidente, e temos atuado nesse sentido, de mostrar a capacidade que tem de recuperação desses jovens pela via da assistência, de uma política efetiva e, logicamente, educacional. Então, era só para fazer essa colaboração, mas dar esse dado. O Estado do Rio de Janeiro é uma vergonha na política social, e é por essa razão ainda continuamos matando e não recuperando. Obrigado, deputado Márcio. Só para fazer um registro, nós aprovamos, né, a lei que institui a política da assistência social e colocamos 5%. E vamos trabalhar para derrubar o veto. Exatamente, mas é para dizer que na lei, na lei colocou e aprovou, é verdade. Nós Aliás, o veto está na pauta hoje, primeiro da pauta. Esse é o veto do orçamento. O veto do orçamento. Mas eu digo do veto que ele fará desse. Ele vai fazer. A gente derruba depois. Temos que ir para cima para derrubar. Vamos derrubar. E vamos derrubar. Só fazer um registro aqui. São 68 dias de intervenção. Hoje foi anunciado que chegaram aí 1,2 bi para o interventor. Até executar isso, passando pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, a não ser os emergenciais, isso não vai dar tempo. Então, é aquisição de arma, colete, munição, é o kit tradicional, e nenhum investimento desse no ser humano, para recuperar efetivo, para pagar a hora extra do policial, pagamento feito diretamente pelo governo federal. Porque se tem um recurso para você trazer o policial da Força Nacional, nós colocamos isso para o ministro da Justiça, por que não fazer um programa federal para a contratação dos policiais do próprio Estado e o governo federal pagando esse plus? Você resolveria... né? Sairia, inclusive, mais barato, porque Sairia não teria mais o deslocamento e a hospedagem no Rio de Janeiro. Nós colocamos isso com clareza para o ministro, infelizmente. Então, a gente verifica que soluções consistentes, elas não vêm, porque é aquela coisa para inglês ver. Então, bota-se aí o general, a intervenção, agora a dinâmica das grandes operações, o chefe de polícia já declarou, serão 48 operações que nós faremos. Se for 48 do jeito que fizeram, sob o comando da Secretaria de Segurança, porque a DRACO é sob o comando da Secretaria de Segurança, em que você teve dos 159 presos, 139 soltos, porque não vai ter nem denúncia, porque não tem elemento característico de qual foi a prática que a pessoa... Ainda não foram soltos, infelizmente só foi solto um. A questão é o seguinte, é o reconhecimento que o Ministério Público não tem como denunciar. Não tendo como denunciar, tem que soltar, obrigatoriamente, não tem como fazer. Presidente, eu recebi ontem a denúncia de que um dos rapazes, que teria sido dito que ele tenha déficit de atenção, pode ser um autista. Pois é. Sequer houve nenhum tipo de delicadeza em analisar pessoalmente as pessoas que estavam ali. E aí pais e mães de crianças jovens com autismo já estão preocupados para saber se esse rapaz preso é ou não autismo.
Autista, imagina a cena. É gravíssimo. E aí, Se participar em festa organizada por criminosos for crime, a polícia podia ir na festa da Odebrecht, de todas as construtoras, prender todo mundo e levar para a delegacia. Né? é isso. Boa, professor. Bem colocado. Então, eu vou dar entrada hoje no projeto de lei, eu e a deputada Marta Rocha, para colocar a Draco na estrutura da Polícia Judiciária. Porque está claro que houve um direcionamento e uma pressão para fazer uma ação espetaculosa do secretário de Segurança em cima da Draco, que é uma delegacia que está subordinada a ele, e isso fez com que nós tivéssemos aí essa grande injustiça. Então, estamos dando entrada hoje num projeto de lei para que a Draco fique na estrutura da Polícia Civil. É inadmissível ter uma Secretaria de Segurança, que a finalidade é a formulação da política pública, fazendo a execução, disputando com as polícias. E a Draco, há muito tempo, está assim, e como nós não conseguimos, no diálogo, no debate, fazer com que ela fosse para a Polícia Civil, vamos usar o instrumento legislativo. Eu quero pedir aqui o apoio dos senhores deputados para que a gente consiga aprovar isso. Porque o desvirtuamento da atuação, e nós vimos a necessidade de mostrar que a intervenção está dando certo, essa foi a primeira operação, né, espetacular, E que mostrou que não e que tá dando mostrou que foi um certo. grande fiasco, que causou muita injustiça a muitas pessoas que foram presas injustamente porque estavam numa festa. Alguma outra consideração? Eu só queria Deputada Tia Ju. assim, aproveitar aqui e fazer o convite a todos. O lançamento do Comitê de Combate aos Homicídios de Jovens será no dia 10 de maio, é o comitê da Unicef, onde nós, a casa também está fazendo parte, pela Comissão da Criança, Comissão de Direitos Humanos. Então, fica aqui o convite para vocês também. É importante, acho que vai contribuir muito também com a nossa CPI, né? E pedir ao presidente, a Vossa Excelência, que toda a informação que chegar e for direcionada, que possa estar passando aqui para a relatoria, para a gente estar incorporando ao relatório. Esperamos que o nosso relatório chegue ao objetivo final que nós queremos dessa CPI. Claro, isso será feito. Quero agradecer ao professor Inácio Cano, se puder nos deixar a apresentação com os dados, isso é muito importante. Agradecer ao deputado Márcio Pacheco, deputado Osório, minha querida relatora, deputada Tia Ju, e declaro encerrados os trabalhos da CPI.